E aí, rebanho, hoje eu quero falar um pouco sobre a minha experiência na faculdade, sobre os debates e também o que ocorreu comigo quando eu xinguei o Estado de ladrão na minha primeira prova de macroeconomia. Para quem não sabe, eu faço administração, estou cursando agora o sexto período, eu iniciei no começo de 2017 e foi logo depois de eu começar a ler os livros de escola austríaca. Como eu sempre conto, eu passei muito tempo só consumindo vídeos, até pequenos artigos, trechos muito pequenos, e em agosto de 2016 eu comecei a realmente ler os livros. Então eu estava muito engatilhado, tinha lido pouquíssimos livros, mas achava que sabia de tudo. E cara, eu fui para a faculdade pensando que eu ia debater com todo mundo, que eu ia discutir com a galera, que eu ia poder é, falar sobre Estado, sobre o anarcocapitalismo para um monte de gente. Só que, cara, isso nunca ocorreu. E eu acho que nunca vai ocorrer daqui para terminar a faculdade, não, tá ligado? Porque não é um ambiente propício para pessoas de esquerda um curso de administração. Não é um ambiente propício para debates filosóficos, para debates sociológicos, antropológicos, ou históricos, ou econômicos. Dificilmente tu vai ter uma brecha para falar sobre esses assuntos num curso de administração. As pessoas que estão lá, geralmente, e esse foi o meu caso, só estão lá porque, a maioria das vezes, eles nem sabem exatamente o que eles querem da vida e precisam fazer alguma coisa, então, sei lá, corre para a administração. Só que no final das contas foi muito bom porque há diversos caminhos que você pode trilhar a partir do curso de administração. Inclusive é um curso que eu recomendo para quem não sabe exatamente o que fazer. Permite você trabalhar com marketing, trabalhar com publicidade, trabalhar com finanças, trabalhar com contabilidade, inclusive com economia. Tanto que muito do conhecimento que eu adquiri estudando economia, eu apliquei na faculdade diversas vezes em trabalhos, em diversas atividades, ou até mesmo em algumas discussões sobre a própria administração em sala de aula. Uma vez, inclusive, um professor me convidou para palestrar sobre planejamento estratégico e economia, só que infelizmente não rolou porque ele acabou saindo da faculdade, teve alguns rolos lá. Mas eu consigo aplicar muito do meu conhecimento de economia austríaca no curso de administração, até porque a economia austríaca tem uma particularidade de ver o empreendedor como o centro, como a partícula mais fundamental da economia, o que é extremamente interessante. Eu consigo unir muito bem as duas coisas. Mas antes de falar um pouco mais sobre isso, eu queria dizer que vocês, por favor, se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo, vocês podem patrocinar o canal através do Apoia-se que está lá nos comentários, tá? Tá no comentário fixado. Também tem links para listas de leitura e livros na Amazon, vocês podem acessar também através dos links que estão nos comentários. Comprando através desses links, vocês ajudam a patrocinar o canal. Mas agora vamos pra lá. Vamos pro vídeo, na verdade. Pra lá pra onde? A gente já tá aqui, velho. Vocês já estão aí, eu já tô aqui. Mas enfim, eu achava que ia debater muito com a galera. Só que nunca rolou isso de verdade. Eu debati muito poucas vezes. Pouquíssimas vezes, de verdade. Cara, são 3 anos de faculdade e eu acho que eu debati umas 5 vezes. Porque no início eu achava que a qualquer momento ia surgir uma brecha e aí o professor levantava um ponto, eu discordava, levantava outro, mas não chegava nem a ser um debate. O professor rebatia e tal, e eu não via brecha exatamente para a gente poder fazer um debate. Eu achava que faculdade, universidade, era um ambiente para isso. Só que com o tempo eu fui descobrindo que não é, tá ligado? A maioria dos professores só tá ali querendo dar sua aulinha, esperando que nenhum aluno seja um anarco-chato, seja um cara que vai tentar discutir sobre assuntos mais complexos, porque ele não quer isso, ele não imagina isso, ele só quer ir dar aula dele e vazar. Agora, é comum ver pessoas, ver professores que dizem o seguinte: eu quero que você me questione, eu quero que vocês tenham um pensamento crítico, eu quero que vocês perguntem, não deixem dúvidas e tal. Só que eles acham que as dúvidas que os alunos vão ter são dúvidas simples, são dúvidas comuns, são dúvidas que dá para ele discutir em sala de aula sem gerar muita polêmica, sem gerar muito conflito. Só que, bom, já deu para perceber que os libertários levam essa questão de debate um pouco a sério, né? Tanto é que a refutação se tornou a palavra preferida dos ANCAPs. E aí chegou o momento em que eu acabei discutindo com alguns professores, sim. Uma vez foi em uma palestra de leis trabalhistas, sobre reforma trabalhista, na verdade. E o pior que isso não foi na sala de aula, foi um auditório, estava cheio de alunos lá. E a professora lá era completamente esquerdista, de vez em quando eu até passo por ela na faculdade e eu acho que ela meio que gosta até de manter uma distância, deve lembrar de mim até hoje, porque eu falei sobre a importância de você ter um livre mercado, eu falei que as pessoas sofrem no sertão nordestino
porque as empresas não conseguem se instalar por causa dos altos custos, por causa dos altos impostos, dos altos encargos trabalhistas. Isso faz com que a qualidade de vida daquelas pessoas não melhore. E aí, tipo, eu fui aplaudido pelo auditório. Eu acho que ela não gostou muito disso não, tá ligado? Visto que ela trabalha com direito trabalhista, e se o direito trabalhista for prejudicado ou for extinto, o trabalho dela meio que tende a acabar também. E aí outra vez eu discuti com uma professora no segundo período por causa da crise de 1929. E era uma professora que, caramba, dava até desgosto de ter aula com ela. Eu lembro uma vez que ela falou que os fast foods, mais especificamente o McDonald's, deveria ser mais taxado para impedir que pessoas consumissem tanto e ficassem doentes, porque elas utilizariam o Sistema Único de Saúde e tal. Coisas completamente absurdas. Aí, quando ela foi falar sobre a crise de 1929, ela falou sobre Keynes, e aí ela falou algumas besteiras lá sobre reajuste de salários e tal. Parada de subconsumo, quem já está mais ligado em crise de 1929 sabe do que eu estou falando. E aí eu fui lá, debati com ela, falei que, na verdade, a crise surgiu por causa da expansão da base monetária, que foi expandida a mais de 60% durante a década de 20 até a década de 30. Tu teve a regulamentação das reservas fracionárias no período do Calvin Coolidge. Cara, negócio que, tipo, foi um debate acalorado, tá ligado? Foi um dos poucos. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que não valia muito a pena, tá ligado? Nem todo professor tá afim disso aí. A maioria, inclusive, não tá. Agora, é diferente do que ocorreu comigo no primeiro período, quando eu tive aula de economia. Eu tive uma professora excelente. Foi a única cadeira da minha faculdade em que eu fui realmente com vontade de assistir aula, de poder discutir, de poder debater, porque era um período muito conturbado. 2 anos atrás, velho, a Dilma tinha acabado de sair, tava rolando aqueles escândalos com a JBS, eu acho que é carne de papelão, uma doideira danada. E aí, velho, o negócio tava tão quente, tava tão em alta que geralmente a gente tem primeiro microeconomia e depois macroeconomia. E a professora resolveu fazer o contrário, né? Primeiro ela deu macroeconomia e depois ela deu microeconomia. E eu cheguei a conversar com ela diversas vezes e ela disse que era bom ter um aluno como eu porque fazia a aula ficar mais movimentada. Só que era uma aula que permitia isso. Era uma aula de economia, é uma aula onde a gente podia falar sobre teoria econômica e eu achava maravilhoso aquilo ali, tá ligado? Eu senti que era aquilo ali que eu queria pra minha vida. Tanto é que essa professora foi uma das primeiras pessoas na faculdade que chegou e disse: Cara, tu tem muito potencial, tu deveria focar mais em economia. E aí eu até disse pra ela que não precisava de professor, depois eu pedi desculpa porque ela é uma pessoa muito legal, uma pessoa muito gentil. Foi uma das pessoas mais importantes para mim no período de faculdade. A maioria dos professores são medianos, mas tem alguns deles que realmente são muito bons e quando você tem a oportunidade de ter aula com esse tipo de professor, é bom absorver o máximo de conteúdo possível. Só que nessa aula de macroeconomia, fui fazer a prova, né? E aí eu meio que aloprei na prova porque eu tava muito quente. Foi logo no primeiro período isso aí. Eram minhas aulas das sextas-feiras. Cara, eu tava doido, meu irmão. Queria debater com todo mundo. Foi logo no início, eu tava muito quente, muito acalorado. Toda vez que a professora levantava algum ponto, eu falava que o Estado era monopólio. Sempre discutia. Eu era completamente contra protecionismo e ela defendia que deveria haver um certo grau de protecionismo. Afinal, ela era uma pessoa que não era de esquerda, muito pelo contrário, mas era uma pessoa que também não seria uma libertária, um anarcocapitalista. Ela era uma pessoa mais liberal, com tendências liberais, defendia ali algum grau de intervenção no governo, porque ela pensava muito no lado social e tal. O governo deve cuidar um pouco das pessoas, porque o mercado não vai fornecer tudo. É um pensamento mais comum, por assim dizer. E ela é uma pessoa extremamente inteligente, tá ligado? Uma pessoa que até hoje eu admiro. Inclusive eu parei para conversar com ela diversas vezes, porque era excelente. E até hoje eu guardo a prova dessa professora aqui comigo, tá? Prova de macroeconomia. Foi uma prova que eu fiz e até hoje eu guardo ela com carinho, tá ligado? Porque realmente eu gostei muito de fazer essa prova porque eu coloquei meu conhecimento em prática, meu conhecimento de economia em prática. E eu acabei xingando o Estado aqui um pouco. Vou contar pra vocês agora. Essa prova valia 70% da nota e tinha mais uma atividade que valia 30%, né? E eu meio que fechei as duas, sabe? Na prova eu tirei 7, na outra atividade eu tirei 3. E cara, olha mais ou menos aqui o que eu falei quando eu cheguei na segunda questão, né? Ele perguntou quais os principais objetivos da política econômica e quais os tipos de política que podem ser adotadas pelo governo federal. É para falar sobre política monetária, política fiscal e política cambial.
E aí no finalzinho, depois de eu explicar as três, eu mandei essa. Essas são as políticas que o governo usa, porém acreditar que o governo pode controlar as leis da economia é como acreditar que as pessoas podem controlar as leis da física. Isso aqui eu já tava muito pistola, tá ligado? E eu acho que dá pra perceber que eu realmente tava empolgado, porque tipo, olha, eu usei quase o espaço todo das questões pra poder responder. E aí na outra aqui eu ainda aloprei, tá ligado? Eram só duas questões e eu utilizei basicamente uma página pra responder cada questão. Eu realmente tava inspirado pra caramba pra fazer isso aqui, eu gostei muito. E aí, quando eu fui pra explicar o fluxo circular de riqueza, eu não vou abordar o que são essas coisas aqui, porque não vale a pena, tá ligado? O vídeo não é pra isso, é mais pra contar um pouco da minha experiência. Aí, eu falei basicamente o seguinte aqui do estado. Deixa eu só ver aqui. Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? O Estado entra como o último agente no fluxo circular de riqueza. Ele expropria pessoas e empresas através do imposto, roubo institucionalizado, para gastar com bens e serviços e a contratação de pessoas. Esses bens comprados supostamente se transformarão em riqueza para as empresas e as pessoas contratadas serão remuneradas ou, aliás, assim aumentando suas riquezas. Bom, supostamente e tal, deixa bem claro aqui que é roubo institucionalizado, que o Estado é uma gangue, né, que eles são espoliadores sistematizados da propriedade privada. Cara, eu tava muito pistola, tá ligado, nisso aqui. E sabe aquele ambiente onde, tipo, todo mundo já sabe que você é o cara que tá engatilhado, que a qualquer momento você vai estourar, vai querer debater, você vai querer discutir. E o pessoal já começava a rir, já achava muito engraçado quando eu levantava algum ponto. Só que chegou a alguns momentos em que as pessoas paravam pra escutar, porque eu tinha alguma coisa interessante pra falar sobre o assunto. Eu lembro que tive direito tributário logo no primeiro período, cara. E aí a gente falando sobre algumas regulações, Uber estava muito em alta também, era a minha aula da quarta-feira, se não me falha a memória, eu tinha aula terça, quarta, quinta, sexta. E aí a gente tinha que discutir um pouco sobre táxis versus Uber. E aí eu vi um monte de gente falando que o Uber também deveria ser regulado e tal. E aí eu levantei a mão, ô professor, mas não seria melhor a gente desregulamentar os táxis para que eles ficassem com a mesma paridade ali, a concorrência fosse um pouco mais leal? E aí todo mundo olhou e ficou pensando, caramba, esse cara é retardado, ele quer que o Estado não regule as coisas, velho. E eu percebia que o professor de Direito Tributário não queria debater muito, sabe? Quando eu fazia algum questionamento, ele já dizia, poxa, mas é assim, tá ligado? Não tem muito que a gente possa fazer. Inclusive, quando eu tive algumas matérias sobre direitos de patente, eu até questionei o professor, se uma propriedade só pode existir num cenário onde há escassez e a propriedade intelectual não é escassa, como é que isso pode ser propriedade? Ah, não, é porque a legislação é meio que assim, sabe? A maioria dos professores realmente não quer debater. E isso é um pouco chato, tá ligado? Porque você cria um tipo de expectativa muito alta, só que nem sempre isso é atendido, até porque eu não faço um curso que é direcionado para pessoas de esquerda. Agora, para eu debater hoje em dia, velho, meu Deus do céu, o mundo tem que estar se acabando, velho. Nem a pau que eu vou estar debatendo com o professor, debatendo com outros alunos. Eu vejo a galera falando besteira lá, eu fico calado, às vezes sorrio e sigo em frente, tá ligado? Não vale a pena. Eu não consigo ver nenhum tipo de perspectiva positiva em debater com as pessoas assim, porque a maioria das pessoas, quando ela já tem um tipo de opinião formada, não vai mudar. Não tem o que tu possa fazer que altere o pensamento dela, tá ligado? Tem que ser um negócio muito demorado, tem que ser um trabalho constante, um trabalho de detalhes, tu vai ter que estar batendo um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, porque primeiro tu tem que fazer com que a pessoa esteja preparada para mudar de ideia e só a partir daí é que realmente tu tem uma probabilidade de fazer ela pensar diferente. Se tu chegar para uma pessoa que, sei lá, é completamente de esquerda e tentar explicar alguma coisa para ela, tentar bater alguma coisa para ela, velho, ela vai ignorar e vai dizer que tu é um fascista e é isso aí, tá ligado? Eu sei porque eu tive contato com pessoas assim. Olha só, minha família inteira votou no PT, eu sou uma pessoa de esquerda e eu acho que o governo tem que ajudar os pobres e tal. E aí tu começa a questionar ela, muitas vezes ela concorda contigo, mas aí tu chega e diz, olha, mas a conclusão desse pensamento é uma sociedade libertária, uma sociedade de mercado, uma sociedade anarcocapitalista, uma capistão, que ela diz, ah não, mas eu não gostei dessa conclusão, tá ligado? Então você tá errado, não concordo com você. E aí fica por isso mesmo. Então foi quando eu percebi que não valia a pena debater. Acho que eu debati no primeiro e no segundo período. No terceiro, quarto, teve até alguns momentos que eu pensei em levantar algumas questões, mas não valia a pena, tá ligado? Fui deixando pra lá.
Eu lembro até uma vez quando uma professora pegou meu Democracia aqui pra dar uma olhada e eu falei, olha, esse livro é importante, depois de uma pesquisada e tal, mas tipo, é o máximo que eu faço hoje em dia. Não debato, às vezes eu prefiro sair como errado, né? Eu levanto algum ponto, a pessoa responde de um jeito que tá errado e eu poderia rebater, mas aí eu não rebato, eu deixo pra lá, tá ligado? As pessoas pensam que eu tô errado, ou acham que, sei lá, o professor, sei lá, humilhou. A palavra certa não é humilhar, eu acho que nunca. Dificilmente o professor vai tentar humilhar um aluno, mas assim, humilhar no sentido mais de internet, né? Mas o que eu quero dizer é que o professor às vezes parece mostrar que o aluno está errado e as pessoas acreditam naquilo ali ou seguem aquilo ali. Na verdade, a pessoa pensa, poxa, eu podia rebater isso aí com tanta facilidade, só que vai gerar um tipo de conflito posterior, vai ser meio duradouro, vai acabar atrapalhando a aula, eu não estou afim disso, não vale a pena empregar nenhum tipo de tempo nisso daí, então eu vou deixar de lado. Cara, basicamente foi isso aí que eu aprendi nesses anos de faculdade, 3 anos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam, deixem um like, patrocinem o canal através do apoio que está lá nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui.